Tancredo Neves foi eleito presidente da República em 1985 por um colégio eleitoral, pondo fim à ditadura militar iniciada em 1964. Ele seria o primeiro presidente civil em mais de 20 anos. De um povo pode-se exigir tudo: sofrimento, luta, sacrifício. Só não pode se exigir deste povo é que ele renuncie à sua consciência cívica. No entanto, na véspera da posse, dia 14 de março de 1985, sentiu fortes dores abdominais e foi internado. O plantão do Jornal da Globo informa de São Paulo com o repórter Florestan Fernandes. O neto do presidente Tancredo Neves está saindo nesse momento aqui do Instituto do Coração e vai falar para nós como está o presidente Tancredo. O presidente está bem nesse momento? Dentro do quadro, vi que ele está bem. O pós-operatório transcorre dentro da normalidade, segundo a expectativa dos médicos, e nós continuamos com essa confiança, com essa esperança que em momento nenhum nós perdemos e nem temos o direito de perdê-la. Submetido a 7 cirurgias em 38 dias, sendo a primeira para tratar uma diverticulite, mas que depois revelou ser mais grave. Sofreu várias complicações, como infecção generalizada, a sepse, insuficiência renal e respiratória, além de problemas do sistema imunológico. A imprensa foi mantida no escuro por vários dias, o que gerou suspeitas sobre a real gravidade da situação. Alguns acreditam que houve ocultação deliberada da sua condição para evitar instabilidade política. Além disso, especulações que são feitas até hoje afirmam que em várias fotos veiculadas pela imprensa, onde Tancredo aparece ao lado de uma junta médica, o presidente já estaria sem vida. Com seu falecimento, quem assumiu foi o vice José Sarney, que não era da preferência de todos os setores democráticos. Não vamos dispersar. Vamos continuar unidos para construir juntos a nova República. Foram essas as palavras do presidente Tancredo Neves no último pronunciamento dele à nação. Foram essas as palavras que ficaram no coração de todos os que acompanharam os 39 dias de luta do presidente pela vida. Quando foi anunciada a morte do presidente Tancredo Neves, a emoção e a dor tomaram conta do Instituto do Coração. Ulisses Guimarães, deputado federal e ex-presidente da Constituinte, viajava em um helicóptero modelo Esquilo que caiu no mar próximo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante uma tempestade. Ele estava acompanhado de sua esposa, Mora Guimarães, o piloto e mais um casal de amigos. Os corpos do piloto e de mais 2 pessoas foram encontrados, mas o corpo de Ulisses e o da esposa nunca foram recuperados. Expectativa e tristeza na casa de Ulisses Guimarães, na zona sul de São Paulo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não deu. Quando Orestes Quércia deixava a casa, veio a confirmação. Tinha sido encontrado o corpo do piloto do helicóptero. Haja poucas esperanças, diminuíram ainda mais. Minutos depois chegava outra informação. Mais 2 corpos tinham sido encontrados. Um deles, provavelmente, o do deputado Ulisses Guimarães. Até o início da noite, essa informação ainda não tinha sido confirmada. Como o corpo nunca foi encontrado, surgiram teorias de que o acidente teria sido provocado, mas sem comprovação. A causa oficial declarada pelas investigações é de que teria sido um erro do piloto ao voar em condições adversas de tempo, apesar de toda sua experiência de voo. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Celso Daniel foi sequestrado a sair de um restaurante em São Paulo, enquanto era conduzido por um motorista em seu carro oficial. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado com sinais de 8 tiros em Juquitiba, São Paulo, em uma estrada de terra.
A versão oficial diz que ele foi vítima de um grupo criminoso de sequestro que teria cometido um erro de identificação. Diversas pessoas ligadas ao caso perderam suas vidas em circunstâncias suspeitas nos anos seguintes. Algumas fontes falam em até 7 casos. Há suspeitas de que o crime possa ter sido uma queima de arquivo relacionada a um esquema de corrupção no transporte público da cidade. Em outubro de 2022, 20 anos depois do caso, uma surpresa. Mara Gabrilli, senadora por São Paulo e candidata a vice-presidente da República na chapa de Simone Tebet nas eleições de 22, em entrevista a uma rádio, afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva, também candidato a presidente à época, teria pago 12 milhões de reais para evitar que fosse revelado seu suposto papel como mandante do assassinato de Celso Daniel. Em News Bauru, a senadora Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente na chapa com Simone Tebet, acusou Lula de ter pagado 12 milhões de reais para não ser apontado como mentor do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Segundo a parlamentar, o petista foi chantageado pelo empresário Ronan Maria Pinto, do ramo de transporte público do ABC Paulista. Gabrilli afirmou ter informações sobre um suposto esquema para dissociar Lula e o PT das investigações sobre o homicídio. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. Posteriormente, o TSE considerou essas declarações como informações falsas e ordenou a retirada da divulgação do vídeo, além de aplicar multa de 10 mil reais a Mara Gabrilli e outras pessoas que divulgaram a entrevista, como Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli. Segundo o TSE, essas eram ações de disseminação de desinformação. Eduardo Campos era candidato à presidência da República pelo PSD e viajava em um jato particular modelo Cessna Citation, de Recife para Santos, para compromissos de campanha. O avião caiu em uma área residencial durante uma tentativa de pouso em meio a mau tempo. Todos os 7 ocupantes da aeronave perderam as suas vidas, 5 passageiros e 2 tripulantes. A investigação da aeronáutica apontou erro humano, destacando a falta de comunicação dos pilotos com a torre de controle e falhas nos procedimentos de descida. Segundo as investigações, não houve explosão prévia nem sabotagem constatada. O acidente causou grande comoção nacional. Com o falecimento de Eduardo Campos, Marina Silva assumiu sua candidatura à presidência posteriormente. Marina era candidata a vice na chapa de Eduardo Campos e concorria à presidência em 2014. Ela foi convidada por Campos para embarcar no jatinho que caiu, mas optou por não ir. Justificou que tinha um voo comercial para Guarulhos, São Paulo, por questões de logística. Em outra versão divulgada por veículos como a Veja, Marina teria desistido de embarcar um dia antes do acidente, embarcando com assessores em um voo comercial para São Paulo. Outras reportagens relatam que ela mudou seus planos de última hora, decidindo ir por outro avião enquanto Campos seguiu no jatinho que sofreu o acidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, era o relator da Operação Lava Jato no STF. O maior caso de combate à corrupção da história do Brasil. A investigação foi uma das maiores da nossa história e cada vez mais ia para cima de vários políticos e partidos, como o PSDB e PT. Ele perdeu a sua vida na queda de um avião modelo Hawker Beechcraft King Air, em Paraty, no Rio de Janeiro. A aeronave caiu no mar em meio a mau tempo durante o pouso. Pela relevância do trabalho de Zavascki na Lava Jato, muito foi aventado sobre uma possível sabotagem
ou até mesmo assassinato. Isso circula amplamente até hoje. Porém, o inquérito da Polícia Federal não encontrou evidências de sabotagem e apontou causas acidentais, mau tempo, estresse do piloto e erros operacionais. Com a vacância da sua cadeira no STF, assumindo como 182º ministro do STF, assume Alexandre de Moraes. O atentado contra Jair Bolsonaro ocorreu em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Durante uma visita eleitoral à cidade, o então candidato à presidência da República sofreu um atentado à faca em meio à multidão que o cercava. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. O agressor foi Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou Bolsonaro no abdômen, causando 3 perfurações no intestino delgado, uma lesão no intestino grosso e grave sangramento interno, atingindo inclusive uma veia mesentérica superior. Foi levado entubado para a unidade de terapia intensiva. Nós vamos recapitular para você que está chegando agora que as primeiras informações indicavam que o ferimento tinha sido superficial, mas exames de tomografia e ultrassom revelaram um quadro mais grave. Por essa razão, Jair Bolsonaro foi levado para o centro cirúrgico, onde foi feita uma laparotomia exploradora. Nesse tipo de procedimento, o abdômen é aberto para que a cirurgia possa corrigir possíveis lesões. Segundo a TV Globo apurou no hospital, esse procedimento detectou que o intestino grosso foi transfixado pela faca, mas o rompimento foi costurado e resolvido. Apesar de ter sido o autor do atentado e detido alguns segundos depois de praticar o ato, Adélio teve um registro de acesso realizado no sistema da Câmara dos Deputados em Brasília, mesmo estando a uma distância de 986 quilômetros em Juiz de Fora. No dia seguinte ao ataque, o advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior embarca em um avião particular do tipo Vans Aircraft de Belo Horizonte para Juiz de Fora, a convite de um contratante não identificado para assumir a defesa de Adélio. O voo também tinha a bordo seu colega advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães, que posteriormente teve este mesmo avião apreendido pela Polícia Federal durante investigação por suspeita de lavar dinheiro e possuir vínculo com integrantes do PCC. Fala, João. Bom, essa informação é do portal R7, o advogado criminalista Fernando Costa Oliveira Magalhães, que já defendeu Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado pela morte de Elisa Samúdio, é dono do avião onde a Polícia Federal apreendeu mais de R$500 mil em Belo Horizonte. A informação foi confirmada por fontes ligadas à investigação na sexta-feira. A Polícia Federal identificou indícios de que o advogado teria atuado na lavagem de dinheiro para o PCC, com origem no tráfico de drogas. No entanto, não foram encontradas provas de que a defesa de Adélio Bispo tenha sido custeada pela facção. Em junho de 2019, Adélio teve sua prisão preventiva convertida em internação psiquiátrica por tempo indeterminado na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segundo as investigações, Adélio Bispo estava manifestamente só e perdeu a sanidade, sendo considerado inimputável por transtorno delirante persistente. Seus sigilos bancários e telefônicos foram impedidos de serem quebrados. Desde 2018, Bolsonaro passou por ao menos 10 procedimentos cirúrgicos, incluindo correção de hérnias, retirada de bolsa de colostomia, cirurgia de refluxo e obstruções intestinais complexas, devido à formação de aderências resultantes do atentado que sofreu. Porém, tudo isso que você assistiu até aqui é para mostrar que a política e a justiça no Brasil é algo que talvez não traga muita sorte para os seus participantes ou integrantes. Coisas tão estranhas acontecem que muitos podem achar
que não são meras obras do acaso. Quem sabe, tudo não passe de uma mera coincidência. Afinal de contas, nem tudo é o que parece.